Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Meus caros amigos e amigas, sintonizados aí na TV Canção Nova, estamos começando mais uma vez o nosso programa Pergunte e Responderemos. É um programa para responder as suas perguntas de maneira assim bem objetiva, rápida, porque nós temos muitas perguntas aí para serem respondidas, ok? Mande sua pergunta, você pode encaminhar pelo telefone da Canção Nova, o 12 31 86 2600. Temos também o e-mail do programa, que é pergunte e responderemos, @cançãonova.com. Temos o facebook.com/pergunte e responderemos, CN no final, ok? Então, tem muitas maneiras de você mandar sua pergunta. Tem também, além do Facebook, nós temos também o Instagram, né? @professor Felipe Aquino. Enfim, tem muitos caminhos que você pode mandar sua pergunta, certo? Vamos começar pedindo a Deus a sua graça, a sua luz, a inspiração do Espírito Santo, para que a gente possa responder essas perguntas de maneira assim, bem de acordo com aquilo que a igreja nos ensina, tá certo? Vamos pedir a Nossa Senhora essa graça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem-vindos vocês que estão aqui, vocês de casa também. Aqui nós temos amigos de Santo Antônio do Monte, Minas Gerais. Está ali, bem-vindo. Bem-vinda, Munhoz, Minas Gerais, Sapucaí Mirim, Minas Gerais, certo? Praia Grande, São Paulo, Cruzeiro, São Paulo, ok? Bem-vindos, é uma alegria a gente poder receber vocês aqui na Canção Nova e aqui no nosso programa, certo? Bem, hoje é dia do namorado, né? Dia dos namorados, né? Parabéns aos namorados, vivam um namoro assim, cristão, autêntico, né? Porque o namoro é algo muito importante na vida da gente, né? Todo mundo que casou, namorou. A pessoa que é casada aqui, casou porque namorou. Eu costumo dizer, eu escrevi um livro sobre namoro já faz muito tempo, já tem mais de 20 anos, né? Porque eu fui pregar um retiro lá em Recife, lá no Colégio Damas, e para a renovação carismática, né? Para os jovens da renovação. E quando terminou o retiro, os jovens subiram lá no palco, o professor escreva um livro sobre o namoro. Eu tinha pregado sobre namoro, casamento, sexo. Aí escrevi, né? Já estava na minha cabeça, né? Só que eu pensei que esse livro não fosse dar certo, não, porque eu coloquei aqui, bem no começo do livro, uma frase do Paul Claudel. Paul Claudel foi um teatrólogo francês que se converteu depois de adulto, muito bom. E ele diz assim: o jovem não foi feito para o prazer, mas para o desafio. Eu falei, eu quero que quem leia esse livro aqui sinta que está diante de um desafio. Não é qualquer tipo de namoro, não. Não é esse namoro aí mundano que vai viver no sexo antes do casamento. Não, é um namoro cristão. É um namoro segundo a lei de Deus. Pois olha, qual é a minha surpresa, a minha grande alegria de ver que esse livro aqui, olha, de todos os livros que eu já escrevi, é o livro mais vendido de todos. Já passou de 50 edições. Isso quer dizer o quê? Que os jovens querem um namoro sério. Porque eu estou falando de um namoro sério, um namoro cristão, sabe? Hoje uma moça que tem 33 anos me escreveu dizendo: professor, quando eu tinha 14 anos eu li o seu livro, esse daqui. Hoje está casada, né? Que bom, né? Saber que isso pode fazer. E a foto desses dois aqui é o meu filho mais novo, né? Só que essa foto aqui já tem 20 anos, né? Meu querido André. Tá aí, vamos para as perguntas que nós já temos aqui, né? Primeiro as perguntas que chegaram ou por carta ou por Facebook, depois as perguntas por e-mail vão ser do segundo bloco. Tem aqui a pergunta da Maristela Gonçalves: o que a igreja diz sobre fazer bingos, leilões, rifas para arrecadação de dinheiro para a igreja? E o uso das festas dos padroeiros, né? Veja, a igreja não proíbe isso, né? Então, tudo que a paróquia faz essas coisas, né? Porque a igreja precisa de recursos, né? Não é, olha, não é barato, gente, você restaurar uma igreja.
Por exemplo, a Catedral de Lorena, que tem mais de 100 anos, está sendo restaurada, e é gigante. Você imagina quanto não gasta isso, né? Então, o pároco tem dificuldade para levantar dinheiro, principalmente por quê? Porque nós católicos não pagamos o dízimo. Se todos nós católicos pagássemos o dízimo, a igreja não precisava fazer rifa, bingo, etc, etc. Os irmãos protestantes não fazem rifa nem bingo. Por quê? Porque pagam o dízimo. Essa é uma lição que eles dão para nós. Nós temos que tirar o chapéu, certo? Então está aí. A gente tem que pensar nos dois lados da questão, né? Robson, quais carícias são permitidas no namoro? Ai, ai. O namoro não é tempo de carícias. O namoro é tempo de carinho. Vamos diferenciar as coisas. Carícias é para o casamento. Por quê, gente? A carícia, vamos falar bem claro aqui, é uma preparação, muitas vezes, para um ato sexual. E o namoro não é época de ato sexual. Ah, mas é só um pouquinho. Ai, cuidado com esse é só um pouquinho. A carne é fraca, o diabo é forte. E a libido no homem e na mulher também é forte. Então, é melhor ter prudência. Quem quiser viver um namoro casto, não deve ter carícia não, deve ter carinho, que é diferente. Porque o namoro, gente, é o tempo para conhecer o outro. Será que essa pessoa é a pessoa com quem eu devo continuar um namoro, ir para o noivado, um casamento, viver uma vida? Namoro é importantíssimo. É o alicerce da casa, da família. Ali começa tudo. Eu costumo dizer, nesse livro eu digo, né? O casamento é um namoro que deu certo. Às vezes namora, vários não deu certo, chega uma hora que deu certo. Então o namoro é o tempo de conhecer o outro. Qual é a sua história? Como é que é seu passado? Que traumas você trouxe da infância? Como é que é a sua família? Qual a educação que você recebeu? Para ver se bate comigo. Agora, se o casal se perde no envolvimento sexual, acaba não se conhecendo. Aí o que acontece muitas vezes? Casam sem se conhecer. Aí depois que casou, nossa, parece que eu casei com outra pessoa. Eu tive, quando eu era professor lá em Itajubá, na Unifei, eu orientei um casal lá, um rapaz que estava no quarto ano da engenharia, veio conversar comigo, né? E, professor, nosso namoro era uma beleza, tal, mas agora parece que a minha mulher é outra. Aí eu fui conversar com ela, né? Professor, meu marido no namoro era ótimo, agora parece que é outro. Eu digo, será possível que o casamento é uma desgraça que transforma um anjo numa cascavel? Mas não era, depois eles não se conheciam. Não se conheciam. Quando caiu o véu, por quê? Porque depois que casa, vai morar junto, tudo junto, almoça junto, né? Aí as máscaras caem, ok? Então o namoro é o tempo de tirar o véu, se conhecer, entendeu? Então não é o tempo de se perder realmente em carícias, em vida sexual. Eu sei que isso que eu estou dizendo aqui para o mundo é um absurdo, né? Hoje você liga a televisão, aí fica a novela, aí começa a namorar e já vai para a cama. Mas isso é o mundo, é o mundão, é o mundanismo, não é a lei de Cristo. Muito bem, aqui a pergunta agora, uma pessoa que pede para não ser identificada. Nós temos 2 padres em nossa paróquia, enfrentamos grandes dificuldades financeiras. Eles nos obrigam a fazer almoços festivos para dar arrecadação a eles, pelos aniversários de sacerdócio. Isso é lícito? Gente, de novo eu volto aqui. Os padres precisam ter recursos. Claro que não é? O padre se alimenta, muitas vezes o padre tem que pagar até aluguel de casa para poder morar, né? Então precisa ter recursos. Agora, o que é lícito, o que não é lícito, não sei, eu acho que tem que conversar. Normalmente a paróquia tem um conselho administrativo, um conselho econômico. Esse conselho deve sentir quais são as necessidades do padre, quanto é que ele precisa. Normalmente o bispo fixa, né, aquilo que o padre deve receber por mês, a chamada congrua. Não é salário, é congrua. Não tem férias, 13º, fundo de garantia, nada disso. É um prolabore, vamos dizer assim, uma ajuda de custo para o padre viver. Então aí tem que ter
um conhecimento talvez com o conselho administrativo, com o bispo, né? E com os padres também. O que o padre precisa para, né? São Paulo fala, o operário é digno do seu salário, né? Então o sacerdote, ele está a serviço da igreja, então eles precisam ter o nosso apoio. Agora, evidentemente, tudo com equilíbrio, tudo com, né, racionalidade. Dani Souza, eu sou católica, meu namorado tem uma outra denominação religiosa, será que vai dar certo? Olha, esse é um dos problemas que eu coloquei num livro que eu chamei de Problemas do Namoro. Teve uma vez que no Dia dos Namorados aqui, já faz acho que mais de 10 anos, a Canção Nova colocou no portal da internet assim, qual é a pergunta que você quer fazer sobre namoro? Chegaram 800 perguntas. Aí o povo do portal ficou apavorado e mandou para quem responder? Para o professor Felipe Aquino. Professor, aí encheram a minha caixa de e-mail, né? Eu falei, pelo amor de Deus, não tem condição de responder isso aqui. Mas aí a minha esposa era viva ainda, eu disse a ela, olha, se você, fiquei com pena, porque tinha muita pergunta realmente interessante, né? Eu falei, olha, se você tiver condição de fazer um resumo dessas perguntas por assunto, eu sou capaz de escrever um livro respondendo isso. Aí nasceu esse livro, Problemas no Namoro. Gente, eu não sabia que tinha tanto problema no namoro. Quer ver? Cada capítulo aqui é um problema. Então tem problema assim, por exemplo, ó, quando namorar, como namorar, ficar ou namorar, as brigas no namoro, quais são os temperamentos diferentes, dúvidas e inseguranças no namoro, infidelidade no namoro, a família do namorado, a diferença de idade, né? Como que faz quando um namoro termina? Não sei como continuar meu namoro. Por que eu não arrumo namorado? Quando é que eu devo me casar? Como é que faz com namoro e religião diferente? A pergunta da pessoa aqui, né? Olha, e vai longe. Tem pelo menos 20 capítulos, né, explicando isso. A igreja aceita celebrar o matrimônio de dois batizados, um católico e um não católico, cujo batismo foi válido, porque a igreja reconhece a validade do batismo em várias denominações protestantes. Então a igreja celebra o casamento, mas é só que a igreja exige duas coisas. Primeiro, que a parte não católica não tente mudar a fé da parte católica, deixa ele católico. Segundo, eduquem os filhos na fé católica. Por quê? Vocês vão casar na igreja católica, vão receber o sacramento da igreja católica, então eduque os filhos na fé católica. Se os dois aceitarem isso, a igreja celebra o matrimônio. Agora, eu digo, é uma pedrinha no sapato. Por quê? Um é católico, vai querer rezar o terço, o outro não vai querer. Vai querer ter imagem, o outro não vai querer. Vai querer amar Nossa Senhora, o outro não vai querer. Então, é uma pedrinha no sapato. Se houver um respeito absoluto, tudo bem, pode dar certo. Por isso que a igreja até aceita celebrar o matrimônio. Mas a gente não pode fechar os olhos também para os problemas que podem advir dessa diferença de religião. Porque, gente, casamento é união. Jesus disse para o primeiro casal, Adão e Eva, sereis uma só carne. Eu até escrevi um livro com esse título, sereis, é isso o casamento. Carne na Bíblia quer dizer o quê? Natureza humana. Jesus diz lá no Horto das Oliveiras, o espírito é forte, mas a carne é fraca. Ou seja, o humano é fraco. E Jesus fala, sereis uma só carne, falou para Adão e Eva, né? Deus falou, o homem deixa a casa de seu pai e da sua mãe, se une à sua mulher, não a outro homem, a sua mulher, e sereis uma só carne. Casamento é união, ok? Assim que nem o café misturado com leite, está os dois ali, mas você não sabe mais quem é quem, certo? Agora, a religião é um ponto importante da união. Se a religião é diferente, não deixa de ser um obstáculo, ok? Muito bem. Janderson Amorim. Janderson pergunta o seguinte: quando cometo um pecado grave, só que percebo depois de o ter cometido, ele perde a gravidade pelo fato de só perceber depois de o cometer? Não, não perde a gravidade, não. O pecado grave só deixa de, ou seja, só é perdoado quando eu peço perdão a Deus.
E se é pecado grave, eu tenho que pedir perdão a Deus na confissão. Aí você é perdoado, ok? Então o pecado não caduca no seu mal porque passou um tempo, não. O mal é mal e o mal permanece assim como o bem permanece. Então, se confesse, é simples, né? Se confesse. Eu tinha um funcionário meu lá na faculdade, que eu dizia, tudo bem, Celso? Ele dizia, professor, para falar a verdade, tirando as dívidas e os pecados. Eu falava para ele, olha, pecado é de graça, você vai lá no padre, ele te dá absolvição de graça. Sabe por quê? Porque Jesus pagou a sua conta, com o seu sangue. Agora a dívida, Celso, você vai lá no banco chorar, porque lá no banco ninguém morreu na cruz para perdoar a sua dívida não, viu? Veja como que na igreja é muito mais fácil de perdoar as nossas dívidas para com Deus. Está aí, Daniela Alvim, Daniela pergunta o seguinte, estou conhecendo alguém e nos damos muito bem, qual é o melhor momento para firmar o compromisso de namoro com essa pessoa? Está vendo? Daniela, leia esse livrinho aqui, ó, tem um capítulo sobre isso. Aqui eu explico o seguinte, a melhor coisa para começar um namoro é primeiro uma boa amizade. Pelo que eu estou vendo aqui, né, ela tem uma boa amizade, se dá muito bem com a pessoa, já é um bom sinal. Eu acho que, sabe, está tudo bem, vocês se entendem muito bem, os dois querem, começa o namoro. Começa o namoro. E o namoro não é algo definitivo, né? Tem casaizinhos que usam uma aliança de compromisso, de namoro, eu acho bonito, né? Enquanto nós somos namorados, eu vou ser fiel a você vai ser fiel, bonito, né? Agora, se não der certo, aí vocês vão aprofundar o conhecimento de você. Se achar que a compatibilidade de valores, o que é importante no namoro, para começar um namoro, para continuar um namoro, saber se há compatibilidade de valores. Por exemplo, eu sou católico, gosto de Deus, mas eu não quero saber de religião, complica. Eu quero ter filho, não, eu não quero ter filho, entendeu? Quais são os valores mais importantes para você? Quando eu fui arranjar uma namorada, eu só tive 2 namoradas na minha vida, a primeira não me quis, eu até queria, mas ela não me quis, mas tudo bem, foi melhor, Deus sabe o que é melhor. Mas a segunda me quis, era amiga da primeira, a primeira deu chance, a segunda, e aí eu fui falando, você gostaria de ter filho? Gostaria, tivemos 5, entendeu? Você é católico? Sim, sou da Legião de Maria, ótimo, 2-0, aí, entendeu? Você vai sentindo os valores, que para mim, sempre foi valor básico, ter filho, sou uma família de 9 irmãos, ter filho, ser católico, trabalhar para Deus, fechou direitinho, pronto, vivemos 4 anos entre namoro e noivado, casamos e vivemos 40 anos casados. Então, quais são os valores básicos para você? Entendeu? É isso que a gente não vai acertar tudo. 2 pessoas que vão namorar não vão acertar tudo 100%. Não, nós não somos anjos. Nós somos diferentes, nós temos temperamentos diferentes, saímos de famílias diferentes. É normal que cada um traga um pouco de problema para o namoro. E até para o casamento. E o bonito no casamento é isso. E começa no namoro isso, a construção mútua dos dois. Porque todo relacionamento entre 2 pessoas tem que fazer os dois crescerem. Se um relacionamento não faz as pessoas crescerem, se tornarem melhor, o relacionamento está vazio. Isso começa no namoro. Ok? Eu me lembro que quando eu comecei a namorar, já tinha terminado o colegial, já estava indo para as Agulhas Negras, né? Academia Militar, e a minha namorada estava indo na 4ª série do ensino básico. Eu digo, ou você estuda ou não vai dar certo. Botou o pé na estrada, terminou o colégio, fez tudo, até fez faculdade depois. Mas o namoro incentiva o outro a crescer, entende? E depois me lembro, né? Já com um filho pequeno, foi fazer faculdade de enfermagem e tal, sabe? Então, o relacionamento tem que fazer ambos crescerem. Deus disse para o casal, crescei e multiplicai. Olha o crescei. Antes de Deus falar multiplicar, Deus disse crescei. A primeira dimensão do namoro, noivado, casamento, é fazer o outro crescer, o outro ser melhor, com o meu sacrifício, entende? E aí, os filhos vêm depois, vêm em seguida, né? Muito bem,
Dalila Nunes pergunta o seguinte: o que a igreja fala sobre o batismo de intenção? O que é o batismo de intenção? Dalila, o batismo de intenção, no começo da igreja se confundia às vezes com o chamado batismo de sangue. O que era o batismo de sangue? A pessoa estava se preparando para o batismo, porque antigamente só batizava na festa da Páscoa, era só uma vez por ano. Então tinha os chamados catecúmenos, que durante 3 anos se preparavam para o batismo, eram 3 anos para os adultos. Só que muitas vezes havia perseguição e esses catecúmenos morriam martirizados, sem ser batizados. Então a igreja diz assim: eles foram batizados no batismo de sangue, no batismo de intenção. Então o que é o batismo de intenção? A pessoa quer ser batizada, está disposta a ser batizada, mas ela não teve tempo de ser batizada, ou porque morreu. Aliás, a igreja fala claro, né? Qualquer um de nós pode batizar uma pessoa que esteja correndo risco de morte. Pode ser criança ou pode ser adulto. Esse dia eu batizei uma sobrinha neta minha no hospital. A criancinha, 1 mês, não estava batizada ainda, pegou uma doença grave, estava até no isolamento lá, meningite. E não era batizada. Aí a mãe ligou para mim, eu digo: batiza já. Vai lá e batiza. Ah, não sei fazer. Então eu vou aí. Pequenininho. Peguei um algodãozinho, molhei na água. Não sei se é muita água, não. 3 vezes a água na cabecinha dela, né? Valentina, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pronto. E falei para ela: agora você não batiza de novo. Não pode. Você vai levar lá para o padre, explicar que ela já foi batizada. O padre vai fazer as orações complementares, mas não vai batizar de novo. Porque o Código de Direito Canônico da Igreja diz assim: qualquer pessoa pode batizar um adulto ou uma criança, mesmo contra a vontade dos pais, hein? Por quê? Porque aquela pessoa não vai ter outra chance, está morrendo. Batize, e é só fazer isso. Um pouquinho d'água, tem que ser água, não pode ser Coca-Cola, Guaraná, cerveja, tem que ser água. Não precisa ser muito, pouquinho. O que batiza não é a quantidade de água, é água. Pingou uma gota, já está valendo. E dizer a fórmula: eu te batizo fulano, diz o nome da criança, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pronto. Ok? Então, às vezes não dava tempo dos catecúmenos serem batizados, por causa da perseguição, e eram mortos, né? E hoje acontece ainda isso, né? Só que hoje tem batismo em qualquer época do ano, né? Outra pessoa que pede para não ser identificada: sou viúva há 3 anos, estou aberta a um novo relacionamento. Como saber se é o momento certo para me envolver com outra pessoa? Você que está perguntando aqui. Bom, primeira coisa, a igreja autoriza o casamento de um viúvo 100%. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 31. São Paulo diz assim: é melhor se casar do que se abrasar, né? E ele fala: case no Senhor, ou seja, receba o sacramento do matrimônio. Então, viúva pode casar. Agora, qual é o momento que você acha que pode se envolver com outra pessoa? Quando você encontrar uma pessoa amiga. É o namoro. Esse livrinho que serve para você também. Não é só para os jovens, não, entendeu? O namoro é para todo mundo. O viúvo que vai casar de novo tem que namorar também. Então, tudo bem, case na igreja, receba o sacramento do matrimônio, está tudo ok. Bom, vamos fazer o nosso intervalo, já está na hora, e a gente volta daqui a pouquinho, bem rápido o intervalo, você vai ver aí. Muito bem, meus amigos e amigas, estamos voltando já com o nosso programa Pergunte e Responderemos. Eu quero colocar aqui 2 coisas importantes. Primeiro, vocês já estão a par dessa ação Palavras que Curam, né? É um trabalho especial que a Canção Nova fez, está fazendo durante 3 meses, abril, maio e junho. Consiste em quê? Em 4 palestras que são gravadas, né? E que você pode baixar pela internet, se você ajuda a Canção Nova com R$20 por mês, além da sua contribuição normal. É um algo mais. Por quê? Porque a Canção Nova quer evangelizar, mas precisa de recursos. Então, faz evangelização e pede a sua ajuda. Nesse mês, nós temos as palestras do Padre Márcio, né? Do Ironis Poldaro, da Paula Guimarães e do Padre Roger Luiz. São todos pregadores da Canção Nova. Mês que vem, né?
nesse mês de junho vai ter também. Então, você pode ajudar a Canção Nova desse jeito. Acompanha aí um boleto que vai receber na sua casa, né? Você recebe na sua casa aí o boleto que você pode fazer a sua contribuição. Eu mesmo fiz uma palestra para essa ação, só que o meu foi no mês de abril, né? Falei sobre a importância das virtudes, né? As virtudes nos fazem felizes. Foi a palestra que eu fiz sobre isso aí. Depois, no final, quem contribuiu nos 3 meses recebe aí esse CDzinho aqui, olha, que tem todas as palestras para você guardar, certo? Com você. 12 palestras, inclusive com o senhor Jonas da Bíblia, né? São todos os pregadores da Canção Nova. Muito bem. Quero mostrar também esse livro que tem tudo a ver com namoro, com casamento, um sim para sempre. Segredos para um matrimônio feliz, do Leandro Gavioli. O Leandro, ele foi consagrado aqui da Canção Nova há muito tempo. Ele e a esposa, a Fábia, está aqui a foto do Leandro. Hoje eles são casados, já têm 3 filhos, né? Fizeram uma opção de deixar a Canção Nova para viver a vida normal. Isso é comum, de vez em quando acontece aqui, porque não tem nada de errado. A pessoa tem que procurar a vocação certa, né? Escreveu esse livro bonito, Um Sim para Sempre. Inclusive, eles pediram para eu fazer a apresentação do livro, eu fiz a apresentação, gostei do livro. Quer dizer, é um testemunho de um casal que vive, né, bem com seus 3 filhos aí. Quem quiser adquirir esse livro, tem aí, pode adquirir pela loja virtual, loja.cancionnova.com, ou então pelo telefone da Canção Nova, o 1231 86 2600, certo? Eu gostaria de, antes de continuar a nossa conversa, falar aqui de 2 livros que têm perguntas que colocaram sobre isso. O que são as indulgências? Então, alguém perguntou se a nossa oração pelos mortos tem importância, tem validade. Tem, e muito, né? E uma das coisas mais importantes para as almas são as indulgências. O Papa Paulo VI, 1967, escreveu a Constituição Apostólica sobre as indulgências. E o Papa fala assim: como é importante a gente tirar almas do purgatório para o céu, porque quanto mais santos houver no céu, rezando pela igreja, mais depressa o reino de Deus se instala nesse mundo. Está aí. E aí um livro sobre o purgatório, que é o que é o purgatório, o que a igreja ensina sobre o purgatório. É uma realidade, é um dogma de fé, que a pessoa que morre na amizade de Deus, mas não está perfeitamente santificada, ela passa por uma purificação na sua alma. Essa purificação a igreja chama de purgatório, porque purgatório vem de purgar, que quer dizer limpar, né? E esse livro sobre confissão, está perguntando também sobre confissão, né? Ela já apareceu aqui sobre confissão, né? Quando a pessoa tem pecado mortal, como se confessar, né? Para que se confessar? Aqui tem um manual de como você se prepara para a confissão. Na confissão nós temos que ter 5 coisas importantes: exame de consciência, né? A confissão em si, relatando todos os seus pecados, o arrependimento de ter pecado, o propósito de não querer pecar mais e a penitência a ser cumprida. Aí faz uma boa confissão. Bom, vamos aqui para as perguntas que chegaram agora por e-mail, tá? Então, aqui é uma pessoa que pede para não ser identificada. Um casal de namorados que dormem juntos, mas não moram juntos, podem comungar? Depende. Se dorme junto, mas não faz nada, o que eu acho muito difícil, eu acho muito difícil. Gente, a gente não pode, olha, a moral católica ensina uma coisa, a moral católica ensina assim: se você se expõe a uma situação de pecado, você já está pecando, porque a carne é fraca, não se brinca com fogo, não é? Então, dormir junto já é se expor a uma situação de pecado. Bom, mas se acontece essa coisa extraordinária de dormir junto e um não tocar no outro, aí pode até comungar, mas se houver algo diferente aí, o namoro não é tempo de viver o sexo. Bom, o sexo só tem um lugar na lei de Deus: no casamento. Bom, qualquer atividade sexual fora do casamento, prostituição, prática homossexual, adultério, fornicação, pornografia,
é pecado, e é pecado grave. Por quê? Porque é pecado contra o corpo, que é templo do Espírito Santo. São Paulo fala: vós sois templo do Espírito Santo. Aquele que destruir esse templo, Deus o destruirá. 1 Coríntios 6, acho que 19. Então é muito sério o pecado do sexo, porque nós somos templo do Espírito Santo. Deus habita em nós. Até tem uma música, né? Deus habita no meu coração. Tem? Deus habita no meu coração. Gente, nós temos que ter um cuidado com esse templo que é do Espírito Santo, né? Vamos lá. Se Cristo Arthur, um ministro extraordinário, pode expor, pegar o ostensório e manipular a hóstia para fazer a adoração, olha, isso é papel do padre e do diácono. Excepcionalmente, se não tem diácono, não tem padre, o povo quer fazer uma adoração, o pároco pode autorizar o ministro a colocar ali o ostensório, a hóstia no ostensório, deixar ali. Ele não vai dar bênção com o ostensório para ninguém, isso aí só o padre e o diácono pode fazer, e não vai também ficar caminhando com o ostensório pelo meio do povo. Ele vai, com a autorização do padre, ele pode expor ali, depois retirar e recolher ao sacrário, ok? Rosane Marroco, na segunda vinda de Jesus, os mortos ressuscitarão, certo? E os vivos terão a vida eterna. Como podemos entender esse mistério? Existe alguma parte no Evangelho para melhor esclarecer isso? Olha, o que a igreja ensina é o seguinte: quando Cristo voltar, todos os mortos ressuscitarão. Os que estão no céu, no inferno e no purgatório, todos. Haverá o juízo final, vai acabar o purgatório. Aí só vai ter céu e inferno, quando Cristo voltar. Agora, haverá pessoas vivas? Não sei. Pode sim e pode não. Os apóstolos acreditavam que o Cristo já fosse voltar no tempo deles e que muitos estariam vivos. Não sabemos. A igreja diz: Cristo voltará. Não, a igreja não disse, né, para julgar os vivos e os mortos. Nós rezamos no credo, porque o credo é lá do primeiro século. Então pode ser que haja pessoas vivas que não vão precisar ressuscitar. Essas pessoas vão passar por uma transformação, ok? Que nós não sabemos bem como é que é. Eu quero mostrar aqui 2 livros que aprofundam essa questão de tudo que vem depois da morte. A gente chama de escatologia. É morte, céu, inferno, purgatório, segunda vinda de Cristo. Este livro, escatologia é a palavra do grego eschaton, que quer dizer os últimos acontecimentos. Dom Henrique Soares, um bispo maravilhoso lá de Palmar, Pernambuco, né? Está aqui a foto dele. Ele tem um Facebook com muita matéria boa, também YouTube. Dom Henrique, vale a pena acompanhar Dom Henrique Soares, né? É um bispo que tem uma clareza de pregação muito grande. Escreveu esse livro, né? Publicado aqui por nós. E eu tenho também um livro, né? Não peguei aqui, mas está por aí, chama-se O Cristão Diante da Morte. É mais ou menos parecido com o do Dom Henrique. Ali eu examino o cristão diante da morte. Como é que o cristão se prepara para a morte? O que é a morte? O que vem depois da morte? O juízo particular, o juízo final, a vinda de Cristo, o novo céu e nova terra. Porque uma coisa que o nosso catecismo ensina, gente, é que o mundo não vai acabar. O mundo vai ser transformado. É bonito isso aqui, ó. Eu quero mostrar aqui no catecismo, porque é algo que muita gente fala: o mundo vai acabar, vai pegar fogo, vai acabar tudo. Não. O mundo vai ser transformado, né? O catecismo, no parágrafo 1047, se não me engano, 1047, o catecismo diz assim, que é rapidinho, quer ver? Está aqui, ó. Está aqui. 1047, eu até pedi para um câmera dar um close aqui, ó. Aqui, ó. Também o universo visível está, portanto, destinado a ser transformado. Catecismo da igreja. A fim de que o próprio mundo, restaurado em seu primeiro estado, que primeiro estado é esse? Aquele paraíso terrestre, onde não tinha nada de errado, ok? Esteja sem mais nenhum obstáculo a serviço dos justos, participando da sua glorificação em Cristo ressuscitado. Agora olha que bonito.
Ignoramos o tempo da consumação da terra, a igreja não sabe quando vai ser, e da humanidade, e desconhecemos a maneira de transformação do universo. Então o que quer dizer aqui? Haverá transformação, só que a igreja não sabe quando e nem como. É um mistério de Deus. Esse mundo vai ser transformado. Vai acabar tudo que é caduco, ou seja, tudo que é perecível, né? Não vai haver mais noite, não vai haver mais dia, vai ser a eternidade, e haverá, a Bíblia usa essa expressão, novos céus e nova terra. Você quer saber como é que vai ser isso? Quando você chegar lá. Quando a gente chegar lá, nós vamos saber como é que vai ser. Por aqui, sabe, gente, tem certas coisas que Deus não explicou para a igreja, e a igreja não sabe. Por quê? Porque não adiantava explicar, que a gente não ia entender. Não adianta explicar. Mas se a pessoa chegar numa criança de 7 anos de idade, olha, eu vou dar uma aula para você de física nuclear. Para quê? Se a criança não vai entender nada. Está certo? Então, nós somos assim diante de Deus, nós somos criança diante de Deus. Os mistérios de Deus não adianta Deus explicar, nós não vamos entender, porque a cabeça de Deus é infinita, a nossa é um ovinho de passarinho, né? Mas aí é que está a importância da fé. Eu acredito, sem entender eu acredito. Por que eu acredito? Porque é Deus que falou. Quando seu pai fala uma coisa, você acredita, não acredita? Porque você provou e entendeu? Não, porque você acredita no seu pai. Quando ele fala assim, eu sou seu pai, você acredita? Acredita? Você foi fazer exame de DNA? Não foi, por quê? Porque é meu pai que falou, e eu acredito. Aí quando Deus fala, muito mais ainda. Essa é a beleza da fé, crer sem entender, porque eu confio em quem falou, Deus que não erra e não engana ninguém. Luiz Fidelis, qual a missão dos cardeais na igreja? Pois não constam na estrutura da igreja como papa, bispo, padre, diácono. De fato, desde o primeiro século nós temos o quê? O papa, os presbíteros e os bispos, né? E os diáconos. A igreja sempre teve isso, desde o primeiro século. Realmente não aparece ali arcebispo, monsenhor, cardeal. O que é isso? São títulos de honra que a igreja deu. O que é um cardeal? O cardeal é um bispo que o Papa chama para ajudar ele. Então, o colégio cardinalício é assim como se fosse o senado do Papa, né? É um colegiado chamado de consistório, que ajuda o Papa a resolver os problemas da igreja. Entende? São bispos assim de excelência, que fizeram doutorado em ciências e tal. Dali sai o Papa. Né? Por que dali sai o Papa? Porque ele já é um colégio selecionado, né? É isso, entende? Então são títulos, não é o cardeal, ele não tem, assim, na hierarquia normal, um poder, mas ele recebe poder se o Papa dá uma missão para ele. Por exemplo, o Vaticano tem os chamados dicastérios. O que é um dicastério? São como que os ministérios da Santa Sé. Né? Tem Sagrada Congregação da Fé, Sagrada Congregação para a Causa dos Santos, Sagrada Congregação da Liturgia. Então é um cardeal prefeito. Aí ele tem poder, porque aí o Papa deu a ele uma missão, ok? Aí ele tem poder para fazer certas coisas que o Código de Direito Canônico permite. Gerson Tavares descobriu uma traição da minha namorada, e ela descobriu uma minha. Chumbo trocado, né? Diz uns caipiras que chumbo trocado não dói. Mas não se pode fazer isso. Ambos traímos, mas prometemos não fazer mais isso. Que bom. E acho que estamos no caminho certo. Ótimo. Nos arrependemos, nos perdoamos, estamos tentando, mas sinto que a confiança de nós dois está abalada. E não sei como fazer para mudar isso. Devo terminar a relação. Olha, vocês estão vendo o perigo da traição? Mina a confiança. Trinca o cristal, certo? O cristal trincado é difícil você voltar ele no normal, né? Então, a importância da fidelidade. Agora, o que eu digo para vocês dois? Vocês se perdoaram, prometeram mudar de vida, toca o barco para frente, ok? Continua. Não há pecado que não possa ser perdoado. A igreja fala, não há pecado que não possa ser perdoado pela igreja se a gente se arrepende. Então, pronto. Eu acho que tem que botar isso para trás e vamos para frente.
Emanuele Teodoro, as terapias naturais com pedras é aceita pela Igreja Católica? Eu assisti um filme de Santa Hildegarda de Bingen, e ela trabalhava com remédios naturais e com pedras, crisoprásio, e pediu para a irmã doente segurar perto da garganta. Ô Emanuele, a igreja não fala sobre essas coisas. Isso é da medicina. A igreja não entra na medicina alternativa, porque a igreja não é especializada em medicina. A igreja fala de fé e de doutrina moral. Quem é que tem que responder essa pergunta? É a medicina, não é a igreja. O que a igreja só recomenda? Na medicina alternativa, chás, pedra, não sei o que vai. Se tiver alguma conotação espiritual, esotérica, ocultista, aí a igreja é contra. Entendeu? A gente sabe que a nova era usa uma opção de coisas aí, mas com uma conotação espiritual. A igreja fala, não use. Mas há uma quantidade enorme de chás e não sei o quê, que a igreja não é contra, desde que a medicina também não seja contra. Certo? Andréia, posso no início da missa, ao apresentar os meus pecados, estando há 2 meses sem confessar, depois de participar da comunhão? Andréia, depende. Se você faz 2 meses que não se confessa, mas não tem pecado grave, mortal, você pode comungar. O ato penitencial na missa, né, resolve o problema e você pode comungar. Agora, se houve um pecado grave, um pecado... O que é um pecado mortal? Principalmente contra os 10 mandamentos. É o que o catecismo diz. Se houve um pecado mortal, pesou na consciência, então vai se confessar antes de comungar. Certo? Maria da Glória, onde está na Bíblia que Jesus desceu à mansão dos mortos? Ô Maria da Glória, tem várias passagens, né? Eu até anotei uma aqui, vou falar para você, 2 passagens que você encontra na Bíblia, por exemplo, Hebreus 13, 20, e São Pedro fala claríssimo, na primeira carta de São Pedro, no capítulo 3, versículo 18, São Pedro fala claro, 1 Pedro 3, 18, 19, Cristo desceu à mansão dos mortos, para levar salvação àqueles que morreram antes dele. Bem claro, primeira carta de São Pedro, capítulo 3, versículo 18 e 19. Cláudio Santana, o que a igreja fala a respeito das visões que o Padre Pio teve sobre as 3 noites de escuro antes da segunda vinda de Cristo? Gostaria de saber se realmente isso irá acontecer. Cláudio, vamos entender uma coisa. Revelações particulares, a igreja não bate o martelo. A igreja fala, não é verdade nem é mentira. A igreja fala assim, não se pronuncia. Por quê? Porque é revelação particular. A igreja se pronuncia o que está na Bíblia. A Bíblia é revelação oficial. Então, uma coisa desse tipo, a igreja diz assim, deixa ao livre uso da fé. O que é isso? Quem quiser acreditar, acredite, quem não quiser acreditar, não acredite, ninguém impõe isso a ninguém. Nós não sabemos se isso vai acontecer e como vai acontecer. Então a igreja não quer que a gente fique amedrontando os outros, vai ver 3 dias. Não, sabe? Vamos viver a nossa vida corretamente. Se acontecer isso, amém, aleluia, vamos enfrentar. Na fé, na alma pura, seja o que Deus quiser, Deus nos protege em qualquer situação. Não, a igreja não aprova e nem desaprova, ela fala, é revelação particular. Santo Agostinho dizia assim, na essência a unidade. O que é a essência? O que está aqui no catecismo, o catecismo não fala disso. Na essência a unidade, aqui ninguém pode discordar, porque é a doutrina. Na essência a unidade, na dúvida a liberdade, é isso aí. Em tudo a caridade. Essa palavra de Santo Agostinho é muito boa. Na essência a unidade, na dúvida a liberdade, em tudo a caridade. Não brigue por causa disso, ok? Cleiton Diego de Santa Catarina, temos muitas pessoas aqui na minha cidade que seguem essa religião, entre aspas, que é a Igreja da Unificação do Reverendo Moon. Mesmo sendo católicos, inclusive foi em um casamento há poucos dias, onde o celebrante é um seguidor de Moon, e a cerimônia foi fora do contexto, que deve ser uma celebração. O que a Igreja Católica tem a dizer sobre isso? O Cleiton, o que a Igreja diz? Não tem nada a ver com a fé católica. Para a Igreja é uma seita, ok? O católico não deve participar de nada que não seja da Igreja Católica. Eu escrevi um livro onde eu coloco um capítulo sobre essa seita do Reverendo Moon. Esse livro, Falsas Doutrinas, Seitas e Religiões, eu
compilei aqui 100 artigos do Dom Estevão Bittencourt falando de uma série de seitas. Você quer saber o que fala, por exemplo, esta religião aí, do Reverendo Moon? Então, tem aqui, algum lugar aqui, uma página. E aí tem 1000 coisas aqui, por exemplo, o que são, por exemplo, os batistas, os adventistas, o exército da salvação, o que é o budismo, zen budista, hinduísmo, mantra, confucionismo, taoísmo, shintoísmo, arte, mahikari, yoga, meditação transcendental, Hare Krishna, todas essas coisas eu compilei dos artigos do Dom Estevão com a autorização dele, tanto é que está escrito aqui, org é organizador, nada meu, apenas compilei o que o Dom Estevão publicava na revista dele, Pergunte e Responderemos. Muito bem, Ocimar do Rio Grande do Norte. Quando Jesus sobe ao monte, acompanhado por Pedro, Tiago e João, e testemunham o encontro de Jesus com os profetas, Maomé e Elias, esses profetas desceram do céu ou ascenderam da mansão dos mortos? Ascenderam da mansão dos mortos. Por quê? Porque enquanto Cristo não subiu ao céu, ninguém foi para o céu. E Elias e Moisés morreram antes de Cristo. O que abriu as portas do céu, fechadas pelo pecado, foi a morte, a ressurreição e a ascensão de Cristo. Aí houve, Cristo desceu à mansão dos mortos e levou com ele, os justos, diz o catecismo. Não levou todos, não. Levou os que eram justos, que viveram antes dele, mas viveram de acordo com a lei de Deus da época, certo? Então, Moisés e Elias, ninguém estava. O arrebatamento de Elias ao céu num carro de fogo é simbólico, não é ao pé da letra. Os teólogos dizem que aquilo ali é uma figura de linguagem. Quando o escritor sagrado ele queria valorizar muito uma pessoa, ele usava uma expressão assim simbólica. Então Elias foi o maior profeta do Antigo Testamento, venceu lá 400 falsos profetas de Baal, Então, era o maior profeta, então foi arrebatado ao céu, ou seja, a sua amizade com Deus é extraordinária, mas não foi para o céu, porque o céu ainda estava fechado. Só com a morte e a ressurreição de Cristo é que houve o perdão dos nossos pecados. Michele Santos, Deus só olha os pecados, Ele não leva em consideração o que a pessoa fez de bom na hora do julgamento? Claro que leva. Olha, eu quero ler uma passagem bíblica aqui muito importante. Primeira carta de São Paulo, ou melhor, segunda carta de São Paulo aos Coríntios, muito importante essa passagem aqui, quer ver? Segunda carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 10, 2 Coríntios 5, 10, olha que coisa importante que São Paulo fala aqui. Deus valoriza sim o bem e o mal que a gente faz, tá? Tudo vai ser pesado. Está aqui, 2 Coríntios 5, 10. Porque teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo, logo após a morte. Teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo. Ali cada um receberá o que mereceu, conforme o bem ou o mal que tiver feito enquanto estava no corpo, ou seja, enquanto estava aqui nessa vida. Porque o que vai aparecer diante de Deus é a alma, o corpo está na terra. Certo? Então, aproveite o tempo para fazer o bem, porque todo o bem que a gente fizer vai ser valorizado por Deus. Por isso que São Pedro diz assim, a caridade encobre uma multidão de pecados. Que bonita essa frase. A caridade, a paciência que você tem com os outros, o perdão que você dá para os outros, a esmola que você dá para quem está precisando, a caridade encobre os nossos pecados, Beleza. Acabou? Acabou também o tempo, então tudo bem. Quero agradecer a vocês que vieram participar aqui ao vivo, e a cores, como se dizia antigamente, no tempo da TV preta e branca, Agora não tem mais essa expressão, E vocês que me acompanharam de casa também, ok? Deus os abençoe e voltaremos no próximo programa, se Deus quiser. Obrigado. Deus seja louvado. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.